também, você vê, tem a baixa geral do QI é um assunto que eu andei aqui investigando num artigo que eu escrevi para o Diário do Comércio, que não saiu ainda, que eu vou ler para vocês. Chama o Novo Imbecil Coletivo. Quando entre os anos 80 e 90 comecei a redigir as notas que viriam a compor o imbecil coletivo, os personagens a que ali eu me referia eram indivíduos inteligentes, razoavelmente cultos, apenas corrompidos pela autointoxicação ideológica e por um corporativismo de partido que, alçando-os a posições muito superiores aos seus méritos, deformavam completamente sua visão do universo e de si mesmos. Foi por isso que os defini como, aspas, um grupo de pessoas de inteligência normal ou mesmo superior que se reúnem com a finalidade de imbecilizar-se umas às outras, fecha aspas. Essa definição já não se aplica aos novos tagarelas e opinadores que atuam sobretudo através da internet e que hoje estão entre os 20 e 40 anos de idade. Tal como seus antecessores, são pessoas de inteligência normal ou superior, separadas do pleno uso de seus dons naturais pela intervenção de forças sociais e culturais. A diferença é que essas forças os atacaram numa idade mais tenra e já não são bem as mesmas que lesaram os seus antecessores. Até os anos 70, os brasileiros recebiam no primário e no ginásio uma educação normal, deficiente o quanto fosse. Só vinham a corromper-se quando chegavam à universidade e, em vez de uma abertura efetiva para o mundo da alta cultura, recebiam doses maciças de doutrinação comunista, oferecida sob o pretexto, àquela altura bastante verossímil, da luta pela restauração das liberdades democráticas. A pressão do ambiente, a imposição do vocabulário e o controle altamente seletivo dos temas e da bibliografia faziam com que a aquisição do status de brasileiro culto se identificasse na mente de cada estudante com a absorção do estilo esquerdista de pensar, de sentir e de ser. Na verdade, nada mais que um conjunto de cacoetes mentais. O trabalho dos professores doutrinadores era complementado pela grande mídia, que, então já amplamente dominada por ativistas e simpatizantes de esquerda, envolvia os intelectuais e artistas da sua preferência ideológica numa aura de prestígio sublime, ao mesmo tempo que jogava na lata de lixo do esquecimento os escritores e pensadores considerados inconvenientes, exceto quando podia explorá-los como exceções e sua própria raridade e exotismo confirmavam a regra. Você vê, tipos exóticos, por exemplo, Nelson Rodrigues e Paulo Francis não conseguiam esconder. Então eles retratavam aqueles caras que eram exceções que confirmavam a regra. Eram tipos extravagantes. Né? Agora, quando o sujeito, nada tinha de extravagante, era o sujeito normal e um grande escritor, e fosse conservador, daí eles sumiam como fizeram com Gustavo Corsão, desapareceram com o Corsão. Não tinha como reaproveitá-lo, não tinha como fazer dele o palhaço do circo, tá entendendo? Como fizeram com Nelson Rodrigues e Paulo Francis. Né? E outros inúmeros escritores, você vê, todos os colunistas que havia na época. Hoje do dia mesmo eu estava comentando o Nicolas Boer. Nicolas Boer era um padre húngaro que escreveu um livro, passou pelos Estados Unidos, aqui escreveu um livro importantíssimo sobre a vida do cardeal Mindszenty. Cardeal Mindszenty é aquele que ficou 20 anos em prisão domiciliar na Hungria. Né? E daí foi para o Brasil, e no Brasil se tornou um excelente analista político, escrevia semanalmente para o Estadão, dava aulas aqui na PUC, etc. Sumiram com Nicolas Boer. Né? O Lenildo Tabosa Pessoa, também excelente comentarista político, sumiram com essa gente toda. Né? Então, bom, criada e mantida pelas universidades, pelo movimento editorial e pela mídia impressa, a atmosfera de imbecilização ideológica era, por assim dizer, um produto de luxo, só acessível às classes média e alta, deixando intacta a massa popular. A partir dos anos 80, a elite esquerdista tomou posse da educação pública, aí introduzindo o sistema de alfabetização socioconstrutivista, concebida por pedagogos esquerdistas como Emília Ferreiro, Lev Vygotsky e Paulo Freire, para implantar na mente infantil as estruturas cognitivas aptas a preparar o desenvolvimento mais ou menos espontâneo de uma cosmovisão socialista, praticamente sem necessidade de doutrinação explícita. É por isso que hoje eu sou contrário ao uso do termo doutrinação. O pessoal, vamos protestar contra a doutrinação comunista nas escolas. Falo, não há mais doutrinação, não precisa. Nós passamos por uma outra etapa. Agora a etapa, vamos dizer, da imbecilização desde a infância. Né?
Do ponto de vista do aprendizado, do rendimento escolar dos alunos e, sobretudo, da alfabetização, os resultados foram catastróficos. Não há espaço aqui para explicar a coisa toda, mas, em resumidas contas, é o seguinte. Todo idioma compõe-se de uma parte mais ou menos fechada, estática, estável e mecânica, o alfabeto, a ortografia, a lista de fonemas e suas combinações, as regras básicas da morfologia e da sintaxe, e de uma parte aberta, movente e fluida, o universo inteiro dos significados, dos valores, das nuances e das intenções de discurso. A primeira aprende-se eminentemente por memorização e exercícios repetitivos. A segunda, pelo autoenriquecimento intelectual permanente, pelo acesso aos bens de alta cultura, pelo uso da inteligência comparativa crítica analítica e, last not least, pelo exercício das habilidades pessoais de comunicação e expressão. Sem o domínio adequado da primeira parte, é impossível orientar-se na segunda. Seria como saltar e dançar antes de ter aprendido a andar. É exatamente essa inversão que o socioconstrutivismo impõe aos alunos, pretendendo que participem ativamente e até criativamente do universo da cultura, antes de ter os instrumentos de base necessários à articulação verbal de seus pensamentos, percepções e estados interiores. O socioconstrutivismo mistura a alfabetização com a aquisição de conteúdos, com a socialização e até com o exercício da reflexão crítica, tornando o processo enormemente complicado e, no caminho, negligenciando a aquisição das habilidades fonético-silábicas elementares, sem as quais ninguém pode chegar a um domínio suficiente da linguagem. Agora você veja, o pessoal comunista é safado mesmo, porque eles, no Ocidente, eles espalham esse socioconstrutivismo e criam uma devastação geral. Você acha que eles adotam isso no país deles? Na China não tem socioconstrutivismo nenhum, meu filho. Você vai lá, aprende as sílabas, aprende o alfabeto e faz aquela repetição toda. E é por isso que os chineses dão de 10-0 nos outros em todos os testes internacionais, porque ainda aprende pelo método antigo. Você vê, na França acabam de banir o socioconstrutivismo depois de 30 anos de devastação. O negócio, um dos países onde a coisa primeiro se disseminou foi lá, graças àquele infeliz do Jean Piaget, tá certo? Que o Jean Piaget é um dos cretinos mais sofisticados do universo. Quer dizer, esse é um homem, vamos dizer, de inteligência superior para tudo, exceto para a realidade. Ele entende tudo ao contrário. No Jardim das Aflições, eu escrevi lá umas 5 partes de comentários do Jean Piaget. Leiam aquilo, você vê. Assim, é uma coisa que é tão imbecil o que ele diz, mas tão, não é possível um psicólogo falar uma coisa dessa. Né? Então, graças ao Jean Piaget, que fez muito sucesso, ele não é francês, ele é suíço, mas fez um enorme sucesso na França, adotaram a merda do socioconstrutivismo e fizeram 3 gerações de analfabetos. Então agora, finalmente, o governo francês falou, para, vamos mudar, vamos voltar ao método chinês aqui, né? Vai aprender o alfabeto, as sílabas, divisão de sílabas, vai aprender tabuada, né? Para ver se ainda dá para salvar alguma coisa. Então, o produto dessa monstruosidade pedagógica são estudantes que chegam ao mestrado e ao doutorado sem conhecimentos mínimos de ortografia e com uma reduzida capacidade de articular experiência e linguagem. Na universidade aprendem a macaquear o jargão de uma ou várias especialidades acadêmicas que, na falta de um domínio razoável da língua geral e literária, compreendem de maneira coisificada, quase fetichista, permanecendo quase sempre insensíveis às nuances de sentido e incapazes de aprender na prática a diferença entre um conceito e uma figura de linguagem. Em geral, não tem sequer o senso da forma, seja no que leem, seja no que escrevem. Olha, você pode fazer um exercício. Cada artigo meu que eu escrevo, ele tem uma forma. Né? Eu desenvolvo aquilo como se fosse, vamos dizer, um tema musical que você está desenvolvendo até chegar no ponto final. A essência da forma é absolutamente essencial, tá certo? Na literatura em geral, e até, vamos dizer, no jornalismo de certa qualidade. Não para uma simples reportagem, mas para artigo, para comentário. O artigo comentário tem que ter já uma qualidade literária, tá certo? A mais, né? Mesmo nas reportagens, você tem o senso da forma, você tem a estrutura do texto. Hoje em dia as pessoas escrevem que não tem estrutura. Você lê lá, você lê o Júlio Lemos, você lê o Adriano Corrêa, não tem estrutura aquela coisa, não tem forma, pô. No máximo é assim, é uma coisa mecânica. Vai justapondo um parágrafo, outro parágrafo, outro parágrafo. Eu digo, bom,
É o máximo que conseguiu fazer. Agora, eu me lembro, por exemplo, quando começou no jornalismo, você tinha a ideia da estrutura em pirâmide. Quer dizer, você tem que colocar, né, a parte central da notícia em cima. E daí você vai desdobrando. Né? Então a coisa tem uma ordem. Tá certo? Você também podia fazer. Já ao contrário, você fazia a coisa não crescendo. Então, por duas maneiras de você ordenar um texto. Você vai do principal para o secundário, vai do secundário para o principal. Quer dizer, esse é o mínimo de estrutura que você tem que aprender no ginásio, aos 12 anos. Pega lá o livro que se usa na França, Dissertation Française, você vai ver lá as várias estruturas que você pode usar. Esse pessoal chega à universidade, vira professor e não tem ideia da estrutura de um texto. É? Se for um texto maior, então, eu digo, meu Deus do céu. É? Ora, o Bruno Tolentino, quando ele leu o Jardim das Aflições, ele imediatamente percebeu que havia uma estrutura de tipo espiral, sinuosa, tá certo? E ele disse, isto parece a estrutura de composição da Sinfonia dos Sibelius, Jan Sibelius. Exatamente, você pegou. Né? Agora, eu duvido que a pessoa consiga pegar isto no livro Jardim das Aflições, não percebem. É só percebe frase por frase. Então, não pega estrutura nem no que lê e nem no que escreve. São todos assim. Então, quando aparece um livro escrito em português, não estou falando só da correção gramatical. Exigir a correção gramatical já é quase excessivo no Brasil. É autoritário. Né? Você está querendo que eu escreva na ortografia correta? Coisa mais, né, mais patriarcal. Né? Então... Agora, uma coisa com qualidade literária, que tem uma música interna, tá certo? Não a música evidente que soa aos ouvidos, mas a música da forma. Olha, eu sei algumas pessoas que têm isto. O Zé Carlos Zamboni tem isto. Né? O Yuri Vieira tem isto. O Rodrigo Gurgel, que mandou um livro excelente de crítica literária, que até sumiu aqui, estava por aqui esses dias, né? Porra, tudo some nesta bosta. Aqui. E o Ângelo Monteiro, aqui, que publicou esse livro maravilhoso, né, de ensaios, Arte ou Desastre, também teve. Só que o Ângelo Monteiro não conta, porque o Ângelo Monteiro já é da outra geração. O Ângelo Monteiro é mais velho que eu. Tá certo? Agora, do pessoal novo, eu digo, sobrou aí 3 ou 4. Mesmo o Rodrigo Gurgel já é um homem de cabelo branco. Então eu falei, também não conta. Agora, esse pessoal que está entre 20 e 40, eu digo, porra, é incrível. Os caras não sabem ortografia. E não tem sequer o senso da forma, nem naquilo que leem, nem naquilo que escrevem. Né? Por exemplo, o pessoal manda muito poema aqui. Porque quando manda um que eu vejo que tem o senso da forma, ele é capaz de pegar a musicalidade, ele tem ouvido. Por exemplo, o Felipe Moura Brasil mandou aqui um soneto. Eu digo, porra, o cara sabe fazer um soneto. Quem mais? A menina que mandou um soneto? Pô, agora esqueci, olha que injustiça. Próximo programa eu digo, a menina mandou um soneto e falou, pô, eles têm ouvido. Então, você pode dizer, um soneto tem um certo número de sílabas. Não adianta nem você contar no dedo. Aí você conta no dedo, mas não dá certo. Digo, mas o que importa não é o dedo, é o ouvido. Os caras não têm ouvido, porra. Então, por quê? Porque não fizeram o beabá. Não aprenderam assim, a soletrar, você tá entendendo? E dividir sílaba. Não sabem nem contar a sílaba. Então, isso é um desastre assim, pedagógico, como nunca aconteceu no mundo, porque são milhões e milhões e milhões de pessoas. Tem alguns que, graças a Deus, no Brasil, as reformas não são implantadas com muita velocidade, às vezes demora. Então tem gente que ainda, professor do interior, que ainda ensina pelo método antigo. Eu estava conversando com o Alessandro Cota, que ele diz, não, eu não aprendi pelo sócio-construtivismo, ainda aprendi pelo antigo. Falo, mas é por isso que o Alessandro Cota é um homem de cultura, meu Deus do céu, que é capaz de entender o que lê. Ela pergunta, o nome da menina é Tânia, não sei quem foi. Porra, desculpa. Eu vou ver aqui, mas a menina escreve uns sonetos perfeitos. Eu recomendei aos meus alunos, falo, se vocês querem escrever poesia, então vocês se exercitem nas formas fixas primeiro. Vocês façam alexandrinos, vocês façam redondilhas, e sigam aqui os modelos fixos. Tá certo? Depois que você aprendeu o modelo fixo, você incorporou, né, a música do negócio, pegou o ritmo, pegou a contagem, né? Aí sim, você se exercita no verso livre. Muitas vezes verso livre não é livro, eu já expliquei para que vocês façam essa experiência. Aqueles que leem inglês,
Leia T.S. Eliot. Né? Veja os versos livres do T.S. Eliot, não são versos livres, ele fazia uma sacanagem, ele escrevia em inglês usando métrica francesa. Que em inglês você conta só as sílabas tônicas, então você tem verso de 3, 4, 5 sílabas. Mas nas línguas latinas você conta todas as sílabas. Certo? Então tem verso de 7 sílabas, 10 sílabas, 11 sílabas, 12 sílabas. Né? E o Eliot usava a métrica francesa, quer dizer, você vai entender. Quando você lê aquilo, você fala como é possível. Um verso livre, que aparentemente não tem métrica nenhuma, como é que tem tanta música? Está aí o truque. Tem métrica sim. Tem, se você lê o Zé Geraldo Vieira, aquele maravilhoso romancista brasileiro, ele tem páginas e páginas e páginas de prosa onde está tudo rigorosamente metrificado. É? Então você lê e fala, ah, que beleza, que coisa mais musical, que coisa linda. Eu digo, mas aparentemente é prosa, mas na verdade é poesia. Tá certo? Então, quer dizer, não tem jeito de você treinar na poesia, você pegar a música da poesia, se você não sabe contar sílaba, porra. Né? E se você aprendeu pelo sócio-construtivismo, contar sílaba para você, você nem sabe que isso existe. Né? Você está lá fazendo a sua criatividade, a sua autoexpressão, né? A sua crítica cultural. Você pega um garoto de 5 anos, manda ele fazer crítica cultural, porra. Né? Ele vai brincar de Paulo Francis, de Zé Guilherme Melchior. Ah, puta que pariu, hein? Quer dizer, é o país do pedantismo, da imitação, da macaquice, né? Ai, ai, ai. Bom, daí termina assim. Aplicado em escala nacional, o sócio-construtivismo resultou numa espetacular democratização da inépcia, que hoje se distribui mais ou menos equitativamente entre todos os jovens brasileiros, estudantes ou diplomados, sem distinções de credo ou de ideologia. O novo imbecil coletivo, ao contrário do antigo, não tem carteirinha de partido. Isso quer dizer que a turma da direita conservadora padece dos mesmos problemas. Antigamente a imbecilização era só ideológica e começava na universidade. Não, agora a imbecilização não está no conteúdo, está na forma da linguagem mesmo, e começa já na infância, pô, então ninguém escapa. Né? Então, as pessoas não sabem escrever e não sabem que não sabem. Né? Então os caras chegam a ter diploma de filologia, diploma de letras, mas você vê que o cara não tem o senso da forma literária, e não dá para a gente explicar para ele o que é. Né? Só se fizer o desgraçado contar a sílaba, conta, tá vendo como está dando errado? Né? Alguns percebem, outros nem assim. Então, o que adianta discutir com essas pessoas? Eu não posso, no curso de uma discussão, curar o sujeito. Tem uma deficiência mental. Né? Porque isso aqui cria um problema neurológico, meu filho. Né? Eu não posso curar você no curso de uma discussão. Né? Então, eu não posso provar as coisas que eu estou dizendo, porque você não tem capacidade de você apreender o que eu estou dizendo. Você vai entender outra coisa, no outro nível, fazer uma confusão dos diabos, e vai ficar muito brabo com o que eu estou falando. E as pessoas sempre ficam brabinhas, né? Então, discutir não dá. A curar você também não dá. Então, o que eu posso fazer? Posso mandar você tomar no cu. Por que eu faço isso? Porque daí talvez você fique chocado, e daí a sua raiva aumenta. Quando a sua raiva aumenta, tá certo? Você entra num estado, né, de crise existencial. E talvez na crise existencial você diga, opa, talvez o errado seja eu, talvez eu deva tentar. Né? Não mudar de ideia, não estou querendo mudar a sua opinião, desgraçado. Né? Eu estou querendo que você entre num plano de normalidade humana, porra, de sanidade. Tipo, seja feliz e não enche o saco. É isso que eu quero. Né?